Será que você ainda tem dúvidas se a masturbação é importante? Se masturbação é essencial para o homem? Será que masturbação faz bem? Será que é pecado se masturbar? Desde quando existe a masturbação? Sou Márcio Emídio, terapeuta neurolinguístico, sexólogo, e esse é o assunto desse vídeo: mitos e verdades sobre a masturbação. Clique no joinha, me ajude a ajudar outros homens, me ajude a mostrar para o YouTube a relevância desse assunto. Então clique no botão, se inscreva aí no meu canal e não perca outros vídeos sobre essa temática. Você vai ser avisado. Então, já que o assunto aqui é masturbação, você deve saber que ela é uma das práticas mais antigas e comuns da humanidade e que ainda é um tabu para muita gente. Não sabe? Até o livro dos mortos dos egípcios condenava a masturbação. Sim, e digo mais, você pode ter certeza que toda a humanidade já se masturbou em algum momento da vida. Mesmo que alguns nem se lembrem disso, mas já se masturbaram. Você sabia que exames de ultrassom feito em mulheres grávidas, mostraram fetos estimulando os genitais dentro do útero? Sabia disso? Então, se todo mundo faz, por que a masturbação ainda é motivo de angústia? Por que a masturbação é motivo de culpa? Por que as pessoas ainda censuram? Por que a masturbação é censurada socialmente? Fala aqui pra mim. Qual dessas você já ouviu na sua vida? Diga aqui pra mim, ó. Se você ficar se masturbando, você vai ficar com a mão cabeluda. Já ouviu essa? Isso vem desde o século XIX. Essa historinha da mão peluda, ela tinha o aval da comunidade médica. E olha que posso te dizer que essa historinha era a que tinha efeitos psicológicos, digamos, mais tranquilos de todas essas histórias aí contadas sobre a masturbação. E doenças masturbatórias, então? Você já ouviu falar? A lista de doenças masturbatórias eram imensas. Tuberculose, loucura, cegueira, anemia, envelhecimento precoce, calvície, epilepsia e nem vou continuar aqui falando a lista enorme que tinha. Você quer ver outra coisa que era falada? Se alguém se masturbasse, invalidez. Morte era o destino de quem ousasse tocar em si mesmo. Olha quanto absurdo que existia. E ainda existe, com certeza, hein? E muitos homens ainda trazem algumas dessas questões nas profundezas aí do seu inconsciente. E essas são as crenças e valores mais antigos. Você quer ver uma mais recente? Masturbação dá espinha. Masturbação causa infertilidade. E um montão de outras historinhas que nem me lembro mais, que felizmente não fazem mais parte das minhas crenças e valores. E na religião, então? Por que será que a masturbação é a grande vilã dentro de algumas religiões? É o grande pecado. Porque ela vai de contramão ao da reprodução. Se a gente for lá nos antigos hebreus, lembrando que hebreus são os povos judeus, qualquer modalidade sexual que não resultasse em filhos
era condenada. Olha que absurdo. Tocar no próprio órgão genital, tocar no seu próprio pênis, era proibido para os homens, até na hora de fazer xixi. Aí eu me pergunto, aí eu fico aqui pensando, e até pergunto para você também, como será que eles faziam xixi? Você sabe me dizer? Se você sabe, pode me dizer aqui nas perguntas aqui embaixo, pode deixar lá que eu vou ler depois, tá bom? Agora, se formos lá na tradição judaica, o pênis já nascia impuro. Tanto que até hoje, na cultura judaica, é preciso tirar um pedaço do pênis na circuncisão. Eles tiram a pele que protege a glande. E essa rejeição da masturbação, que é um traço da cultura judaica, ela traz como consequência essa ideia também para a cultura cristã. E como os valores da igreja norteavam a sociedade ocidental, lá na Idade Média, ela trouxe essa ideia da masturbação como pecado mortal. E hoje, o que a doutrina católica ensina? Que todo ato da natureza que é praticado sem buscar o seu fim próprio é pecado. Como assim, Márcio? O que é buscar o seu fim próprio? O ato sexual dentro da religião, ele visa o quê? Qual é a finalidade? Qual é sua finalidade como natureza? Qual é a resposta? Procriação. Então, todos os atos sexuais solitários, aqui no caso estamos falando da masturbação, esse ato sexual é contra a natureza. Por isso a masturbação é um pecado grave. Porque se masturbar não é procriar, é prazer. E isso vai contra a finalidade da natureza. E se alguém disser o contrário, o que acontece? Está mentindo. A masturbação é sempre pecado grave. E a doutrina evangélica segue o mesmo raciocínio. O ato pelo qual alguém exercita sua sexualidade solitariamente, proporcionando a si mesmo o orgasmo, proporcionando para si mesmo o prazer, é uma prática contrária ao projeto de Deus. É contrária ao projeto que Deus fez para a vida do ser humano. Não só a masturbação, mas qualquer prática sexual sem o compromisso do casamento entre um homem e uma mulher, isso está fora do projeto de Deus. É pecaminosa e traz consequências funestas aí para o ser humano. Porque a doutrina evangélica fala que ninguém consegue se masturbar sem imaginar um ato sexual, sem ter fantasias eróticas, sem se deixar dominar por atos libertinosos, por sensualidade exagerada, pela luxúria. E que depois que você ceder à masturbação, que você começar a se masturbar, você não consegue ficar isento da vergonha. Você não consegue ficar sem o sentimento de culpa. Claro que não. Gente do céu, quando eu vejo essas coisas, me dá até dor na coluna. Por isso que a masturbação ainda é tratada como tabu. Eu não consigo acreditar que em pleno século XXI você continua a seguir padrões, continua a ter crenças, a ter valores do início dos séculos, lá do tempo dos homens da caverna, que lá naquela época poderia sim ter feito algum sentido para aquelas pessoas. Mas hoje a vida mudou. Muitos anos se passaram. Não tem como achar que essas escrituras servem para nós hoje. Você não pode fazer a leitura ou a interpretação dessas escrituras ao pé da letra, pegando frases soltas no meio de um texto.
interpretar sem saber o contexto da época que elas foram escritas, sem saber para quem foram escritas. Não dá. Você quer ver um exemplo? A lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Vou explicar aqui um pouquinho sobre essa lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Naquela época, se você vê agora, no ano que a gente está, se eu falar olho por olho, dente por dente, o que acontece? Não pode. Claro que não pode. Se alguém fere você, você vai lá e fere a pessoa. Se alguém te rouba alguma coisa, você vai lá e rouba do outro também. Não, isso não pode. Então, por que eles colocaram isso lá naquela época? Por isso que eu falo, quando você vai lá na escritura ler, você precisa de interpretar e conhecer a história. Naquela época, acredito que você já assistiu filmes, o que acontecia quando alguém ia lá e roubava alguma coisa de uma comunidade, de um povo, ou botava fogo em alguma coisa? Essa pessoa aqui que foi ferida, né, foi roubada, ela ia lá na comunidade, lá na tribo do outro e matava todo mundo, matava a família inteira, botava fogo na tribo inteira. E aí, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, o que ela trouxe para a época? Ela falou assim, gente, para de matar todo mundo, a família inteira. Um feriu o outro, então fere só ele. Para que ferir todo mundo? Para que matar todo mundo? Então, naquela época, essa lei foi importantíssima. E se a gente for ler hoje essa lei, ela não é importantíssima. Ela nem faz parte das nossas crenças e dos nossos valores. Isso é impossível. Entenderam essa questão que eu falo sobre interpretar as escrituras? Uma outra questão também. Carta aos Efésios, carta aos Tessalonicenses. Então, eram cartas escritas para aquele povo daquela época. Então, essa carta foi escrita porque estava acontecendo algo lá e não aqui. Então, interprete com história, interprete essas escrituras e pegue o que é bom para o dia de hoje. E pare um pouquinho. Pare aí para pensar, só um pouquinho. Você já deve ter assistido filmes ou ter lido livros sobre essas épocas, certo? Você acha que o mundo hoje é igual? Ou as pessoas estão mais evoluídas? Material e espiritualmente falando. Então, por que a masturbação ainda é tratada como tabu? Por que tu tá pensando ainda como eles? Você não evoluiu? Você continua acreditando ainda nas verdades dos outros, nas verdades que são impostas de certa forma a você? Ou você está acreditando nas interpretações aí feitas por outras pessoas? Vai estudar, vai se informar, busca conhecimento direto da fonte. Não fique aí ouvindo coisas replicadas há milhões de anos. Aí seu consciente é mais evoluído, ele entende a importância da masturbação para a sua vida. E não é nem sexual, mas a masturbação é importante para todas as áreas da sua vida. E o seu inconsciente está fazendo o que ainda? Trazendo essas crenças, trazendo esses valores que não são seus, que você comprou de alguém da sociedade ou da igreja.
E os dois, consciente e inconsciente, ficam aí brigando dentro de você. E você fica aí dividido. Será que pode? Ou será que não pode? É pecado? Ou será que pode fazer? Ah, eu faço escondido. Aí depois vem o sentimento de culpa, de remorso. Por isso, você vive uma vida de tabus, de medo, de culpa, de angústia. Quando será que você vai ser dono da sua vida? Quando será que você vai tomar as rédeas da sua vida? Vai continuar deixando os outros aí tomarem conta? Tomarem conta da sua vida? O que os outros vão pensar? É essa a sua preocupação? Que pena. Agora, só cabe a você. Vai continuar sem todos esses benefícios por tabu? Por crenças? Por valores que não são seus? Ou você vai olhar para você e cuidar da sua vida? A escolha é sua. E eu estou aqui para te ajudar. Tenho cursos sobre masturbação consciente, uma nova proposta de se masturbar de forma presente ali, sem pornografia. E isso é todo um passo a passo. Então, se você quiser saber mais, tá tudo aqui embaixo, os links. Tem minhas redes sociais também, meu contato. E se precisar falar comigo, só ir aqui embaixo. Beleza? Até o próximo vídeo.